Bom dia! Aqui nós estamos para nos alimentar da palavra de Deus e o Senhor ele vai falar aos nossos corações no nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos. Aqui viemos buscar no Santo dos Santos o alimento para prosseguirmos e vencermos. Mas sabemos, Pai, que de nós mesmos não temos nada. Sabemos que é o Senhor quem tem o que precisamos. Então fala conosco, Pai. Dai-nos a revelação da Tua palavra. Nos conduza, nos orienta, cumpra em nossa vida o plano que o Senhor tem para cada um de nós, pois Ele é perfeito. E nós cremos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, o versículo é o 57 e o 58. Aqui o Senhor diz assim para mim e para você. Escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aqui, o Senhor ele deixa bem claro para mim e para você que o milagre das pessoas não depende só de mim, não depende só de você, depende da fé que cada um aplica naquilo que ele quer, naquilo que ele busca. Porque Jesus ele diz, olha, e não estão, e escandalizavam-se nele. Ou seja, aqui o Senhor Jesus ele estava contando parábolas. Aqui em específico ele estava contando a parábola do tesouro perdido. E as pessoas ficaram escandalizadas, assustadas, pasma, como? Como ele fala essas coisas desta maneira? Esse não é o filho do José? Ele não é o filho da Maria, que mora ali naquele lugar? E as pessoas, sim, mas da onde que vem tanta sabedoria? Então, Jesus, ele é bem claro, aí ele diz, porém, ele disse, não há profeta sem honra. Todo profeta, ele é honrado. Mas Jesus, ele deixa claro, a não ser na sua pátria e na sua casa. Um profeta, ele só não tem honra na sua casa, na sua pátria. Ou seja, o lugar a qual ele pertence, o lugar a qual ele nasceu, naquele lugar, ele não vai ter honra. Ali dentro da sua casa, ele não vai ter honra. Aí você pode perguntar para mim, mas por quê? Porque um profeta, ele é um ser humano, como eu, como você. E um ser humano, ele é falho. O único que não é falho é Jesus. Ele é perfeito. Ele nunca pecou. Ele nunca errou, ele nunca falhou. E ele nunca falhará. Então é por isso que o Senhor Jesus ele diz para mim e para você, olha, não fiquem perplexos, não fiquem escandalizados, não fiquem agitados. Entenda, na sua casa você não vai ter honra, na sua pátria você não vai ter honra. Porque aqueles que convivem com você,
aqueles que sabem de onde você veio, eles vão lembrar muitas vezes dos momentos a qual você estava no seu natural. O ser humano natural, ele fala alto, o ser humano natural, ele erra, o ser humano natural, ele falha. Por mais que você acerte, uma única falha, é por ela que você vai ser apontado. É por ela que você vai ser apontado, sabe por quê? Por causa desta palavra que Jesus acabou de dizer para mim e para você. Não existe. Não há. O há é no definitivo. Não há um profeta. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ou seja, onde um profeta for, ele vai receber honra. Onde um profeta for, um homem, uma mulher de Deus, ele vai ser respeitado quando ele falar acerca daquilo que Deus está o dizendo para dizer. Ali a fé virá no coração das pessoas. Mas ele diz para mim, para você, olha, se isso não... Então é por isso que ele diz, não se escandalizem, porque esse é o natural do percurso, é o natural. Aqueles que te conhecem, aqueles que te viram crescer, aqueles que conheceram e conhecem você no seu cotidiano, eles terão dificuldade de crer. Infelizmente, essa dificuldade deles crerem é que será dificultado ou impedido do milagre acontecer na vida deles. Porque ele continua, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Quem não fez muitas maravilhas foi Jesus. Jesus, puro, perfeito, santo. Aonde ele nasceu, ali na casa dele, ali naquela cidade a qual ele nasceu, ele não pôde fazer muitos milagres. Entenda que alguns milagres aconteceram, mas os milagres que aconteceram foi por causa da fé dos que ouviram, dos que creram, aqueles que honraram a Deus com a sua fé. Não estou aqui dizendo, apontando erros e falhas, não. O que Jesus quer que eu e você entenda é que muitas vezes a gente vai pregar para aqueles que nos conhecem e eles terão dificuldade de crer de que quem está falando é Deus. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você. Mas quando as pessoas tiverem dificuldade para crer que quem está falando é Deus, não se preocupe. Não acho que você tem algo a ver com isso. Não. É a incredulidade. É porque aquela pessoa está sem fé. É porque aquelas pessoas estão te olhando e estão olhando e vendo somente o natural. E quando eu e você estivermos olhando somente o natural, nós estamos sendo incrédulos. Nós estamos olhando apenas a circunstância. E o Senhor, Ele nos ensina no livro de Gálatas, no capítulo 11, versículo 11, que devemos viver da fé. E Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a convicção daquilo que não vê, daquilo que nós não estamos vendo. Aqueles que nos vê no nosso cotidiano, a palavra de Deus diz que eles terão dificuldade de crer. Isso é incredulidade. E a incredulidade, ela torna uma barreira para que o milagre do seu familiar chegue, daquele que te conhece, aquele que está junto a ti.
a tua pátria, e aqueles que te viram nascer, eles muitas vezes terão dificuldade de crer. E Jesus diz para você, não se preocupe, você não tem nada a ver com isso. É a incredulidade do coração do povo que torna um muro para que a bênção não chegue. Então, nessa manhã, o Senhor diz para mim e para você, olha, não se escandalize, não se assuste. Se você orar por alguém, o milagre não acontecer. Não é a oração que não foi eficaz, foi a falta de fé, foi a incredulidade. Aconteceu com Jesus também. Então nós podemos ter certeza, vai acontecer conosco. Nós não podemos desanimar com a incredulidade das pessoas. Pelo contrário, precisamos pregar o Evangelho para que elas creiam, para que elas venham provocar o milagre delas. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço por abrir os nossos olhos, Senhor. Porque quantas são as vezes que os teus filhos fazem uma oração e se enchem naquele momento, né, de fervor ao orar. Oh, Pai, mas muitas vezes eles não veem resposta, muitas vezes eles não veem uma mudança e já desanimam, já desistem, oh, Pai. E o Senhor vem nessa manhã dizer para mim, para o teu filho, para a tua filha, que nós não podemos viver das aparências, viver da circunstância, e que um profeta, ele não tem honra na sua casa, na sua pátria. Oh, Pai, entendemos que a incredulidade que muitas vezes impede os teus filhos de receber a bênção. Eles precisam crer, e não crer no ser, mas no Senhor. Colocar a fé dele no Senhor, não no que eles estão vendo. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé no que nós estamos vendo, Pai. E é onde nós falhamos, é onde deixamos a incredulidade entrar na nossa vida. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos a nossa incredulidade. Pedimos ao Senhor, nos ajude. Ajuda teu filho, ajuda tua filha, Pai, a crer, a confiar, Deus, a viver pela fé, a confessar a fé, Deus. Oh, Pai, glórias nós te damos porque nós temos um Deus que é o nosso amado Pai, que cuida da gente e que nos orienta. E diz para nós nessa manhã, não se escandalize, não se assuste, porque um profeta, na sua casa, ele não tem honra, na sua pátria, ele não tem honra. Mas é por causa da incredulidade que muitas coisas não acontecem. Oh, Deus, obrigada. Nós te agradecemos, Pai, eu como filha do Senhor, como ungida, escolhida por Ti, Deus, para abençoar o Teu filho, a Tua filha, eu abençoo, Pai. Eu abençoo o Teu filho, a Tua filha, Deus, no nome do Senhor Jesus. E que eles possam, Deus, entender que não é para viver pelas aparências, pela circunstância, mas pela fé, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.